começar então a coletiva com o técnico Rafael Larrutia. Rafael, boa noite. Você cita, né, às vezes aqui nas respostas da coletiva, dessa questão mental até, dessa pressão dos jogadores que às vezes eles sentem, né? Hoje ficou bem visível isso, né? Você acha que prevaleceu também por ser um jogo mais decisivo? E eu queria te perguntar também sobre essas questões de alguns jogadores que viajaram, né, para Campinas, não estavam treinando aqui, e 2 jogadores novos também que hoje começaram como titulares. Se isso, de certa forma, atrapalha também na preparação e hoje pode ser um fator aí para essa derrota? Vamos lá. Com relação aos atletas, primeiro ponto aí dos atletas que foram a Campinas, né? Andrei e Modesto. Desde o início está bem claro, né, e bem estabelecido que o clube tem um objetivo que é da Série B, né? E toda vez que for necessário que os nossos atletas estejam presentes lá no elenco para reforçar o elenco, eles estarão, né? E isso tá alinhado dentro dos objetivos do clube para o momento, das prioridades para o clube dentro do momento, né? Tanto o Modesto quanto o Andrei são 2 atletas que estão bem integrados com a nossa ideia de jogo, né? Com o que a gente trabalha ali, com os princípios que a gente trabalha. Então, eles retornaram, fizeram um treino com a gente de ajustes ali que foi muito tranquilo ali, eles pegaram muito fácil, porque a gente mantém sempre um padrão ali de um modelo que a gente vem trabalhando. Então, nesse ponto, nenhum problema. A vinda do Inocêncio e do Edinho, pelo contrário, só ajuda, só reforça, e eles fizeram um período de 3 dias de treino com a gente, né? Então, e vieram muito motivados, vieram querendo muito ajudar a gente, e ajudaram muito durante o jogo hoje, tiveram momentos muito bons durante o jogo, então também somaram bastante ali, então também não é um problema. Sempre que a gente tem essa possibilidade de contar com a ajuda de jogadores desse nível, é importante também, né? Então, desde que seja uma coisa bem estabelecida e que eles façam os treinos como fizeram ali, 3 treinos, que é importante, né? Eu costumo dizer muito que isso é uma crença que eu tenho, né? De futebol. Às vezes o todo ele é maior do que a soma das partes. O futebol não é simplesmente você pegar jogadores, somar e você tem uma equipe. Se fosse assim, as equipes aí com maiores talentos seriam vencedoras sempre, e não são. Não é isso que acontece no futebol. Então, é importante que os atletas estejam inseridos dentro de um processo, participando de treino. E foi muito positiva a vinda deles, ajudaram bastante a gente, né? E aí, com relação a essas oscilações, isso era algo que eu deixei claro desde o início, mas acredito que hoje a equipe fez um jogo consistente. Era um jogo duro, um jogo difícil, um jogo de semifinal, muito truncado, com pouco espaço, né? E os nossos atletas souberam competir, souberam entender o jogo. Tivemos algumas dificuldades em algum momento. O jogo teve uma parte do jogo que foi mais favorável a nós, teve uma parte mais favorável ao Concórdia. A gente sabia que o jogo seria truncado, seria um jogo de poucas oportunidades para os 2 lados, né? E o jogo correu da forma que a gente imaginava. Agora, o futebol é isso. No último lance, o jogador acerta um chute ali, mérito dele pelo chute, né? E a gente acaba saindo com a derrota num jogo que foi muito equilibrado, que talvez um empate seria um resultado mais justo, né? Mas, ao mesmo tempo, valorizar esses atletas, porque foram esses atletas que nos trouxeram até aqui, foram esses atletas que venceram o Clássico, foram esses atletas que reverteram um jogo contra o Marcílio na estreia deles, um jogo dificílimo. Então, é o que eu falei da outra vez, quando a gente ganha, a gente tem coisas para ajustar, e quando a gente perde, a gente também tem que saber reconhecer os pontos positivos que a gente tem. Nunca tá tudo errado e nunca tá tudo certo. A gente tem que encontrar esse equilíbrio e trabalhar em cima dele. Larrutia, agora mais uma semana de trabalho e a viagem para Concórdia. Com esse grupo vai seguir para o jogo de volta e o Avaí vai ter que tentar pela primeira vez ganhar fora de casa na Copa Santa Catarina. O que muda no trabalho de um jogo para o outro, né? O que vai ter que mudar a partir de agora? A primeira questão é conscientizar os nossos atletas de que uma decisão como essa, um jogo de ida e volta, ela é composta por 180 minutos. Hoje acabou o primeiro tempo. E a gente vai para o segundo tempo lá com condições iguais de buscar o placar ali, uma vitória simples que leva o jogo para os pênaltis, ou uma vitória por 2 gols que nos dá a classificação. Então, o primeiro passo
conscientizar os atletas e fazer com que eles percebam, e a resposta deles agora no vestiário no final foi muito positiva nesse sentido, no sentido de entender que tem mais um jogo, que tem mais 90 minutos e que a gente vai decidir o jogo lá em condição de igualdade, como foi aqui, o jogo aqui foi em condição de igualdade. E lá a gente vai buscar a vitória da mesma maneira, pensar numa estratégia diferente, obviamente, para alguns momentos, a gente sabe, aqui eles já tentaram segurar o jogo um pouco mais, tentando arrastar um pouco mais o jogo ali, parando em alguns momentos, segurando em alguns momentos, e lá com a vantagem é bem provável que eles façam muito mais, né? Então a gente ter entendimento disso, ter paciência para jogar o jogo, saber que o jogo, o resultado ele vai ser construído em 90 minutos, ele não vai ser construído no primeiro minuto e nem só no último minuto, ele vai ser construído ao longo dos 90 minutos. E ter essa paciência, ter essa maturidade para jogar o jogo nesse nível. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, a gente sabe, mas a gente acredita e a gente tem total convicção de que dá para reverter o placar lá. Ainda sobre as duas novidades no time de hoje, né? Um foi apenas o Inocêncio ali pela suspensão do Igor Dutra, mas eu queria também ver contigo o que tu pensou na substituição do Edinho pelo Denilson Goulart, qual que era a ideia inicial dele? A gente pensou bastante sobre a estratégia, né? Até num primeiro momento a gente cogitou até a possibilidade de manter o time que vinha jogando. E aí quando a gente analisou um pouco a equipe do Concórdia e o que poderia ser o jogo, a gente entendeu que o jogo de hoje seria um jogo de pouco espaço em profundidade e pela característica do Denilson, o jogo em profundidade valoriza mais, né, o potencial dele, e seria um jogo, então, de mais aproximação, de mais combinação, um jogo mais por dentro, de bola no pé ali, sabe, de conexões por dentro, e o Edinho tem total característica desse jogo e muita qualidade técnica, então ficou claro hoje no jogo, todas as vezes que a gente conseguiu combinar ações por dentro ali com o Edinho, com o Andrei, com o Gazão, a aproximação deles ali, a gente sempre criou boas possibilidades, né, e a gente sabia que o Concórdia não ia se expor, não ia ser muito agressivo, não ia saltar numa pressão, e isso, consequentemente, ia gerar menos espaço na profundidade, nas costas da última linha defensiva. O espaço ele estaria mais interno, né, entre as duas linhas defensivas deles ali, e a gente teria que ter uma ocupação de espaço ali para gerar uma superioridade numérica e tirar vantagem nesse setor. Muitas vezes aconteceu, em alguns momentos a gente não conseguiu encontrar esse espaço e a gente teve um pouco de dificuldade, mas que são coisas do jogo, né? Isso é a lógica do jogo de futebol. Quem tem a bola procura os espaços para jogar, quem não tem a bola evita os espaços. Então, é esse o duelo que acontece o tempo todo ali, e a gente buscou encontrar esses espaços. No momento que a gente conseguiu, a gente criou boas possibilidades. Professor Larucci, eu quero saber o seguinte, quais são os pontos negativos que tu avaliou? Sei que é muito cedo ainda o calor da partida, mas na tua visão, que avaliação tu faz assim de pontos negativos da equipe do Avaí nessa noite? Tá. Eu acho que o principal ponto que a gente pode colocar ali como... Não coloco como negativo, mas algo que a gente pode ajustar para o próximo jogo. Eu acho que esse jogo nosso talvez tenha sido o jogo que a gente tenha sido menos incisivo no último terço do campo, né? Então, eu acho que é algo que a gente pode ajustar para o próximo jogo. Eu não coloco como negativo, porque como eu falei para vocês, a característica do jogo dificultava um pouco também, porque tinha pouco espaço no último terço, na profundidade. Mas a gente teve possibilidades, às vezes, de pisar um pouco mais na área, de ser um pouco mais agressivo, e não fizemos. Então, acho que talvez esse seja o principal ajuste para a gente focar ali para o próximo jogo. Vamos começar, então, aqui falando com o Eduardo Freeland. A gente sabe que o Avaí teve um planejamento lá no início, né, quando começou a Copa Santa Catarina, e depois mudou, dividiu, né, as equipes. Agora, chegando nessa reta final da Série B, o Avaí quase garantida a permanência, e também chegando numa reta final da Copa Santa Catarina, tem alguma alteração nesse planejamento? A gente pode esperar um time diferente para esse jogo de volta da quarta-feira? Bom, boa noite. Acho que é a primeira oportunidade que eu estou tendo para falar com vocês depois de todas essas mudanças que a gente teve internamente e de estratégia, realmente. O foco nosso, desde a minha chegada, obviamente que a gente teve alguns momentos de talvez uma aspiração, uma possibilidade, quem sabe, de sonhar com algum milagre e a gente conseguir até o acesso, naquele inicinho ali, no meio da janela ali, né? Quando a gente ganha 2 jogos seguidos, a gente vê uma possibilidade, joga contra o Guarani e acaba não ganhando o jogo, e ali a gente começa a entender o nosso campeonato real, que na verdade sempre foi, né? Eu fui até revisitar isso na minha chegada, que a gente estava em 19º, né? Então era um cenário extremamente dificultoso. Então o foco, quando a gente entendeu isso tudo e conversou muito internamente, o objetivo claríssimo foi se manter na Série B para 2024.
né? Obviamente que o time como o Avaí, a camisa que a gente tem, a cultura que a gente tem, a história que a gente tem, exige de nós mais, né? E a gente tem que ser muito pé no chão, entender quem éramos, como estávamos, para que aí a gente possa, caminhando com a realidade, adequando a expectativa, dar os passos certos. Quando a gente opta, no início da Copa Santa Catarina, eu falei bastante isso até, quando a gente opta até no aniversário do clube, no centenário do clube, eu falei sobre isso também. Quando a gente opta pelos jogadores que não estavam como titulares na Série B jogarem, a gente entendia um cenário, né? E a gente percebeu e a gente reconheceu que a rota não era a melhor. Percebemos que a gente estava com dificuldade de ter uma rotina de trabalho que preconizava o foco em melhor desempenho na Copa Santa Catarina. E o mais importante, a gente percebeu que aquilo estava afetando a nossa trajetória na Série B. E a decisão, ela principalmente foi focada em não necessariamente o mais longe possível ganhar essa Copa Santa Catarina. É a nossa vontade, o Avaí vai entrar em qualquer competição, a nossa intenção, e eu tenho uma veia competitiva muito alta, então eu quero ganhar qualquer coisa. Então a gente vai sempre querer ganhar. Mas o pé no chão e a adequação de expectativa é que a gente tomou essa decisão com foco na permanência. Então, se a gente avaliar os últimos 4 ou 5 meses, a gente está satisfeito, abaixo do que a gente imaginou, mas estamos quase alcançando nosso objetivo, que era o principal motivo. Quando a gente avalia, após a 3ª rodada da Copa Santa Catarina, e a gente identifica isso, a gente entende uma outra coisa que talvez a gente passe a adotar nas próximas temporadas. É utilizar competições como a Copa Santa Catarina, porque esse foi o nosso foco. Quando a gente entendeu que era importantíssimo a gente focar na Série B, a gente também, em paralelo, a gente pensou o que podemos fazer, né? A gente poderia simplesmente largar a competição, e a gente não largou a competição, a gente estruturou, tanto é que toda a estrutura de pessoas, estrutura de hotel, estrutura de viagens, foi idêntica à da Série B. Os médicos, toda a equipe, o campo de treino, a gente não simplesmente falou, o Sub-20, toca aí a Copa Santa Catarina. Não. A gente se aproximou muito, a gente entendeu, a gente colocou os atletas, conversou individualmente com os atletas, que a gente entendia que era um desafio enorme para eles, mas entendia que eles eram capazes, e a gente entendeu a competição como algo que a gente também acredita que está alcançando o objetivo, que é da rodagem, da minutagem para jogadores que hoje, quando a gente traz eles para a Série B, é nítida a diferença de performance em dia a dia de treino, inclusive em jogos. Então, assim, esse era um objetivo que não estava em foco, mas é um objetivo do clube sempre dar minutagem para a molecada mais nova. Então, assim, a decisão, a partir de agora, continua sendo a mesma. A gente tem um jogo contra o CRB que ainda vale, tem muita gente achando que não está valendo, está valendo muito, porque futebol faz o oposto, faz a gente se classificar com percentual baixo, ganha 3, 4 e classifica, e também faz o oposto, também prega essa peça. Então a gente não pode dar nenhuma sopa pro azar. É ir com a força máxima pro CRB, concentrado no CRB, a comissão está consciente disso, os jogadores estão conscientes disso, vamos forte contra o CRB, tentar buscar uma vitória aqui dentro, até porque o nosso torcedor merece isso também, e aí sim, ganhamos o jogo, agora estamos resolvidos, e a gente vai sentar para conversar. Hoje, não mudou absolutamente nada. A gente veio aqui há cerca de 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, não lembro a data exata, vencemos um clássico, que todos questionaram, mas tem 6, 7 jogadores que foram lá e não foram aproveitados no jogo, se não me engano, do Londrina, não tenho certeza disso. Pode botar o... Gente, o Rafael foi muito feliz, a gente não é o futebol... Talvez as pessoas que não estejam no dia a dia entendam um pouco. E que bom que a gente abre o treino, né? E que bom que as pessoas que vêm no treino, e muitos de vocês vêm ao treino, podem acompanhar o nosso dia a dia, a nossa rotina. E eu acho que eu sinto falta de mais gente, né? Porque é muito simples da cabine, da sede da rádio, da televisão, criticar. A gente abre o treino, gente. Quem quiser vir, seja comentarista, seja repórter, quem quiser, venha, porque a gente está de portas abertas para isso. É justamente para qualificar o trabalho de vocês. É justamente para a gente poder trocar num nível mais alto do que muita gente faz diferente. Temos um treinador que acredita nisso. Então, assim, a gente está aqui debatendo em melhor nível possível. Nosso foco é a permanência. Não muda nada até o CRB. Ganhando do CRB, pode ser que a gente mantenha o planejamento entendendo que, mas a vaga na Copa do Brasil é muito importante, claro que é. E a gente quer essa vaga e acha que eles têm condições de conseguir.
Porque eles já demonstraram isso. Volto a dizer, há um mês atrás estava todo mundo falando que tinha que mudar o time para o clássico e botamos os jogadores. Pô, esses meninos foram muito bem, pô, competiram, ganharam, mostraram que... Então a gente tem que ter a mesma medida para analisar. Então a gente está muito satisfeito com o trabalho do Rafael, muito satisfeito com o que os atletas apresentaram. Não podemos também descartar, é muito fácil olhar no placar e ver 1-0 Concórdia. Vamos analisar o jogo foi igual, gente, com um time de homens contra um time de meninos que estão sendo homens nas suas condutas, no dia a dia, na competitividade, estão entregando, por pouco. A gente quase saiu com 1-0 no placar no primeiro tempo. Então tivemos oportunidades também. O planejamento do Avaí não muda em nada. A gente tem uma coisa que é muito importante. A gente faz muitas reuniões, debate muito, a gente discorda muito, concorda muito. É muito importante que se diga que o mais importante é que a gente está buscando, com muito pé no chão, o que a gente entende que é o melhor para o Avaí. Então a gente vai continuar com a nossa convicção. Queremos Copa do Brasil, vamos para a Concórdia, independente da equipe que for, para vencer o jogo. É importante que se diga isso. Futebol, podemos vencer, podemos levar pênalti, podemos ganhar no tempo normal, podemos perder o jogo, como aconteceu hoje aqui. E a gente está convicto que o nosso planejamento está sendo feito e estamos conseguindo o resultado. Basta a gente olhar para os lados e para baixo, hoje, com todo o respeito a todas as equipes que estão disputando a parte de baixo da tabela, que é muito difícil sair. As pessoas talvez não mensurem a dificuldade que é você sair. Você sai, você abre uma gordura importante, você começa a se colocar numa posição de... Hoje, a estimativa, o estudo da UFMG, que eu respeito muito, diz que a nossa possibilidade de queda é de 0,001, mas ainda tem 1. Então a gente vai focar no jogo no CRB, todas as energias para a gente conseguir pontuar, se possível com uma vitória, entregando para o nosso torcedor, porque ele nos apoiou o tempo todo. Acho que ele merece isso também. Freeland, mas depois da vitória contra a Ponte Preta, houve alguma conversa, a possibilidade sobre reforçar o time para hoje, ou isso já estava descartado? Não, isso já estava descartado. A questão oportuna do Inocêncio foi por uma questão que os dois estavam suspensos, um de cada lado. A questão do Edinho, o Edinho a gente entendeu, conversou muito, era uma dúvida grande que a gente tinha, mas entendendo que a opção do Barroca foi não levá-lo para a viagem, e é um jogador que tem uma idade similar, é um jogador que tem uma sinergia muito grande com a meninada também. Falo meninada, né, mas os jogadores que estavam na Copa Santa Catarina, era um jogador que vinha acompanhar todos os jogos da Copa Santa Catarina em casa, se sentia já incluído. A gente avaliou todo esse contexto, falou, cara, vamos lá. E o foco, falei, Rafael, coloca ele no treino, experimenta, vê se faz sentido, vê se encaixa com o modelo de jogo que você quer, com a estratégia de jogo que você quer. Se fizer sentido, utiliza. Pode utilizar ele como titular, pode utilizar ele começando do banco e entrando no jogo. Isso foi conversado com o próprio Edinho, porque aqui ninguém tem vaga cativa nem na Série B, nem na Copa Santa Catarina. Tem que jogar os melhores, tem que jogar quem está se comportando bem, quem está se dedicando. Então, na verdade, não mudou nada em relação à estratégia. A gente só entendeu que oportunamente faria sentido trazer o Inocêncio por questões óbvias, de 2 suspensões, uma em cada competição, e a questão do Edinho. Boa noite. Na questão do Rafael Gava, ainda ele não foi relacionado mais para essa questão de viajar, né? O Edinho e o Inocêncio já ficaram por aqui, não foram para Campinas. E também queria ver sobre, para o ano que vem, se já tem alguma conversa sobre algum desses meninos poder ser aproveitado já no Catarinense, porque teve boas surpresas aí durante essa Copa Santa Catarina, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é que mais é importante a gente valorizar, assim. Os meninos deram conta do recado, a gente está vendo com muito carinho isso. A gente tá agora, a gente ainda não iniciou de forma agressiva a nossa execução, a gente tem conversado muito sobre 2024, porque a gente tem um cuidado muito grande, a gente conversou inclusive com jogadores recentemente da Série B, é importante externar isso para vocês também, que na verdade qual é o cuidado que a gente está tendo agora? Como a gente não alcançou matematicamente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de fazer 2 movimentos, que era uma ansiedade minha, inclusive, já estar fazendo. O primeiro, eu vou direto na tua pergunta logo em seguida. Primeiro, é renovar os jogadores que a gente entende que tem condições de participar de uma campanha de acesso para o ano que vem. Né? Uma coisa que eu converso muito com os atletas é a importância da gente terminar o retorno no G4. Hoje a gente está a 1 ponto do G4, se eu não me falha a matemática. Agora teve o jogo do CRB, talvez a gente esteja a 2, não tenho certeza. Mas a gente está próximo. Isso não muda nada, Freeland, o campeonato. Não, para fora não muda nada. Para a gente, internamente, tem um valor. Esse é um ponto, mas então, para eu começar a pensar em quem jogadores internamente eu vou renovar, eu tenho que ter uma clareza muito grande e uma situação resolvida. Então a gente está o tempo todo conversando e eu estou pensando demais nessa movimento. Porque se eu começo a fazer as renovações agora,
e eu chamo um e não chamo outro, eu crio um problema interno muito grande. E isso pode refletir no campo, isso pode, por mais que o percentual de probabilidade da gente não permanecer seja muito baixo, é um risco. E risco agora a gente não pode correr nenhum. E o outro é ir no mercado, né? Começar a buscar reforços, que é uma ansiedade muito grande que eu também tenho, porque a gente sabe que a gente vai buscar os reforços, mas eu também não posso começar a buscar reforços porque essa rede chega muito rápido dentro do vestiário e é um outro problema que eu posso ter. Então a gente está sendo muito responsável. E em paralelo a isso, analisando com muito cuidado o que esses meninos estão fazendo. Porque muitos ali merecem. Mas a ideia é aproveitá-los, é dar a eles o que eu costumo dizer, ainda mais que menino que começa a despontar assim, é que a gente não vai dar oportunidade para ninguém. Eles vão ter que conquistar a oportunidade, jogar minutos no estadual, ser titular dentro do estadual. E a intenção da gente é tentar não demorar muito para fazer um time de Série B. Quanto a gente vai conseguir, o quanto a gente vai conseguir ser ágil no mercado, o quanto a gente vai conseguir de oportunidades, a gente vai identificar quando a gente for um pouco mais agressivo. A gente não está sendo nada agressivo agora. Mas esses meninos, que tem muitos meninos de valor ali, né, alguns se destacando até mais assim do que outros, mas muitos de valor, a gente vai analisar friamente, mas esses meninos vão ter a oportunidade de estar no grupo. Quem vai jogar vai depender deles no dia a dia, obviamente, do Barroca. Boa noite. Sem desmerecer e com total respeito ao trabalho do Rafael, você mencionou várias vezes que não vai haver mudanças, não vai haver mudanças e tal. Mas caso o Avaí consiga essa permanência garantida matematicamente na próxima rodada, houve pelo menos uma conversa de o time principal jogar talvez esse jogo de volta contra o Concórdia e talvez o time do Rafael jogar o restante da Série B? Em algum momento houve essa conversa? Cogitaram? Internamente a gente conversa muito já há algum tempo, inclusive quando a gente inicia a competição, eu tive até uma vontade de antecipar essa separação, né? Porque eu entendi que o desgaste ia ser muito grande. E aquele jogo do Inter de Lages, uma viagem cansativa, a gente estava lá em Salvador jogando contra o Vitória, ali ficou muito claro que realmente a gente precisava separar. Desde que a gente fez essa separação, a gente está colhendo, na nossa visão, colhendo muitos frutos. Para mim, foi uma decisão muito acertada da diretoria, né? Eu chamo muito a responsabilidade para mim, porque eu levantei muito essa bandeira com a comissão técnica, com a diretoria, e obviamente que o presidente foi um cara extremamente corajoso a falar assim, cara, vamos, acredito em vocês, vamos, e a gente colheu frutos muito legais, inclusive uma vitória em clássico que tem um valor diferente, né, aqui internamente, e agora a gente está vivendo um momento diferente. Eu posso dizer para você que a gente não conversamos, é mentira, a gente conversou sim, só que a gente não quer que esse tipo e é natural, a partir do momento que eu falo isso, é natural que a gente comece a reverberar isso vai entrar no vestiário, não tenha dúvida, mas a gente não pode descartar, a gente não pode também contar a história, né? E a história que está sendo contada temos um jogo contra o CRB que é decisivo pra gente, e a gente vai encarar assim. Conseguimos pontuar, vencemos o jogo, zerou qualquer possibilidade de descenso, aí a gente vai sentar logo depois do jogo, vai avaliar. Vai mesclar, vai botar um time A, vai botar o time da Série B para jogar a Copa Santa Catarina, vai inverter. Isso a gente vai analisar, primeiro, o planejamento. Segundo, jogador por jogador, conversar com as comissões técnicas. O Rafael, ele tem uma fala muito legal. Ele reconheceu o papel dele desde sempre e ele sai enorme dessa competição. Não só ele, como a comissão, como muitos jogadores. E isso é muito grandioso, a gente pode ir lá classificar com ele dirigindo, a gente pode ir lá ser campeão com ele, mas independente disso, o que os caras já fizeram já merece a palmas da nossa torcida. Então, para nós, a gente percebe que a gente só está colhendo frutos. A gente não pode descartar a Copa do Brasil. A gente não pode descartar a Copa do Brasil. Mas hoje, eu não posso dizer para você que a gente vai fazer. Se a gente conseguir classificar, a gente vai sentar e conversar novamente. Pode acontecer? Pode. Mas todos estão sabendo que pode acontecer, mas pode não acontecer. E a gente tem que adequar a expectativa nossa do torcedor, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, que não é só ficar na Série B. A gente tem um trabalho a zelar.
A gente não pode abandonar a Série B, a gente não pode abandonar por respeito à CBF, a gente não pode abandonar por respeito aos adversários, a gente não pode abandonar por respeito aos concorrentes. Então a gente vai ser sério até o final, seja na Copa Santa Catarina, indo buscar sim a classificação, vai ser um jogo dificílimo, a gente sabe que vai ter todo o movimento que houve já aqui de retardar, de arrastar, tentar o empate, no final do jogo foram felizes fazendo gol. Mas a gente vai lá e vai forte, seja com o grupo que o Rafael comanda, que já deu respostas muito positivas, seja com alguma mudança que a gente entenda que vai fazer. Mas nada vai ser falado diretamente enquanto a gente não resolver a situação, que eu volto a frisar. Já dei aqui margens do que pode acontecer para vocês, porque eu não gosto de contar história. Mas o nosso foco absoluto é a permanência na Série B e o jogo do CRB.